Art. 1º. Os serviços concernentes aos registros públicos, estabelecidos pela legislação civil para a autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos, ficam sujeitos ao regime estabelecido nesta lei. Redação dada pela Lei nº 6.216, de 1975. Primeiro, os registros referidos neste artigo são os seguintes: redação dada pela Lei nº 6.216, de 1975. E, o Registro Civil de Pessoas Naturais, redação dada pela Lei nº 6.216, de 1975. Segunda, o Registro Civil de Pessoas Jurídicas, redação dada pela Lei nº 6.216, de 1975. Terceira, o Registro de Títulos e Documentos, redação dada pela Lei nº 6.200, de 1975. O Registro de Imóveis. Redação dada pela Lei nº 6.216, de 1975. Redação dada pela Lei nº 6.216, de 1975. Terceiro, os registros serão escrituralizados e conservados em meio eletrônico, nos termos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, em especial quanto aos, redação dada pela Medida Provisória nº 1085, de 2021. E, padrões tecnológicos de escrituração, indexação, publicidade, segurança, redundância e conservação, e, incluído pela Medida Provisória nº 1085, de 2021. Segunda, prazos de implantação nos registros públicos de que trata este artigo. Incluído pela Medida Provisória nº 1085, de 2021. Quarto, é vedado às serventias dos registros públicos recusar a recepção, a conservação ou o registro de documentos em forma eletrônica produzidos nos termos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça. Incluído pela Medida Provisória nº 1085, de 2021. Art. 2º. Os registros indicados no primeiro do artigo anterior ficam a cargo de serventuários privativos nomeados de acordo com o estabelecido na Lei de Organização Administrativa e Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios e nas resoluções sobre a divisão e organização judiciária dos Estados, e serão feitos, redação dada pela Lei nº 6.216, de 1975. E, o do item I, nos ofícios privativos, ou nos cartórios de registro de nascimentos, casamentos e óbitos, redação dada pela Lei nº 6.216. Títulos e documentos, redação dada pela Lei nº 6.216, de 1975. Terceira, os do item 4º, nos ofícios privativos, ou nos cartórios de registro de imóveis. Redação dada pela Lei nº 6.216, de 1975. Capítulo 2º. Da escrituração. Art. 3º. A escrituração será feita em livros encadernados, que obedecerão aos modelos anexos a esta lei, sujeitos à correição da autoridade judiciária competente. Primeiro, os livros podem ter 0,22 metro até 0,40 metro de largura e de 0,33 metro até 0,55 metro de altura, cabendo ao oficial a escolha, dentro dessas dimensões, de acordo com a conveniência do serviço. 2 graus. Para facilidade do serviço podem os livros ser escriturados mecanicamente, em folhas soltas, obedecidos os modelos aprovados pela autoridade judiciária competente. Art. 4º. Os livros de escrituração serão abertos, numerados, autenticados e encerrados pelo oficial do registro, podendo ser utilizado, para tal fim, processo mecânico de autenticação previamente aprovado pela autoridade judiciária competente. Parágrafo único. Os livros notariais, nos modelos existentes, em folhas fixas ou soltas, serão também abertos, numerados, autenticados e
que determinará a respectiva quantidade a ser utilizada, de acordo com a necessidade do serviço. Incluído pela Lei nº 9.955, de 2000. Art. 5º. Considerando a quantidade dos registros, o juiz poderá autorizar a diminuição do número de páginas dos livros respectivos, até a terça parte do consignado nesta lei. Art. 6º. Findando-se um livro, o imediato tomará o número seguinte, acrescido à respectiva letra, salvo no registro de imóveis, em que o número será conservado, com a adição sucessiva de letras, na ordem alfabética simples, e, depois, repetidas em combinação com a primeira, com a segunda, e assim indefinidamente. Exemplos: 2A2Z, 2AA2AZ, 2BA2BZ, etc. Art. 7º. Os números de ordem dos registros não serão interrompidos no fim de cada livro, mas continuarão, indefinidamente, nos seguintes da mesma espécie. Art. 7 graus. Ao disposto nos art. 3º. A art. 7º não se aplica à escrituração por meio eletrônico de que trata o 3º do art. 1º. Incluído pela medida provisória número 1085, de 2021. Capítulo 3º. Da ordem do serviço. Art. 8º. O serviço começará e terminará às mesmas horas em todos os dias úteis. Parágrafo único. O registro civil de pessoas naturais funcionará todos os dias, sem exceção. Art. 9º. Será nulo o registro lavrado fora das horas regulamentares ou em dias em que não houver expediente, sendo civil e criminalmente responsável o oficial que der causa à nulidade. Primeiro serão contados em dias e horas úteis os prazos estabelecidos para a vigência da prenotação, para os pagamentos de emolumentos e para a prática de atos pelos oficiais dos registros de imóveis, de títulos e documentos e civil de pessoas jurídicas, incluída a emissão de certidões, exceto nos casos previstos em lei e naqueles contados em meses e anos. Incluído pela medida provisória número 1085, de 2021. Segundo, para fins do disposto no primeiro, consideram-se, incluído pela medida provisória número 1085, de 2021. E, dias úteis, aqueles em que houver expediente, e, incluído pela medida provisória número 1085, de 2021. Segunda, horas úteis, as horas regulamentares do expediente. Incluído pela medida provisória número 1085, de 2021. Terceiro, a contagem dos prazos nos registros públicos observará os critérios estabelecidos na legislação processual civil. Incluído pela medida provisória número 1085, de 2021. Art. 10. Todos os títulos, apresentados no horário regulamentar e que não forem registrados até a hora do encerramento do serviço, aguardarão o dia seguinte, no qual serão registrados, preferencialmente, aos apresentados nesse dia. Parágrafo único. O registro civil de pessoas naturais não poderá, entretanto, ser adiado. Art. 11. Os oficiais adotarão o melhor regime interno de modo a assegurar às partes a ordem de precedência na apresentação dos seus títulos, estabelecendo-se, sempre, o número de ordem geral. Art. 12. Nenhuma exigência fiscal, ou dúvida, obstará a apresentação de um título e o seu lançamento do protocolo com o respectivo número de ordem, nos casos em que da precedência decorra prioridade de direitos para o apresentante. Parágrafo único. Independem de apontamento no protocolo os títulos apresentados apenas para exame e cálculo dos respectivos emolumentos. Art. 13. Salvo as anotações e as averbações obrigatórias, os atos do registro serão praticados. E, por ordem judicial. Segunda, a requerimento verbal ou escrito dos interessados. Terceira, a requerimento do Ministério Público, quando a lei autorizar. Primeiro, o reconhecimento de firma nas comunicações ao registro civil pode ser exigido pelo respectivo oficial. 2 graus. A emancipação concedida por sentença judicial será anotada às expensas do interessado. Art. 14. Os oficiais do registro, pelos atos que praticarem em decorrência do disposto nesta lei,
terão direito, a título de remuneração, aos emolumentos fixados nos regimentos de custas do Distrito Federal, dos Estados e dos Territórios, os quais serão pagos pelo interessado que os requerer. Redação dada pela Medida Provisória número 1085, de 2021. Parágrafo único. O valor correspondente às custas de escrituras, certidões, buscas, averbações, registros de qualquer natureza, emolumentos e despesas legais constará, obrigatoriamente, do próprio documento, independentemente da expedição do recibo, quando solicitado. Incluído pela Lei nº 6.724, de 1979. Art. 15. Quando o interessado no registro for o oficial encarregado de fazê-lo ou algum parente seu, em grau que de ter-lhe impedimento, o ato incumbe ao substituto legal do oficial. Capítulo 4. Da publicidade. Art. 16. Os oficiais e os encarregados das repartições em que se façam os registros são obrigados: primeiro, a lavrar certidão do que lhes for requerido. Segundo, a fornecer às partes as informações solicitadas. Art. 17. Qualquer pessoa pode requerer certidão do registro sem informar ao oficial ou ao funcionário o motivo ou interesse do pedido. Primeiro, o acesso ou o envio de informações aos registros públicos, quando realizados por meio da Internet, deverão ser assinados com o uso de assinatura avançada ou qualificada de que trata o art. 4º da Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020, nos termos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça. Incluído pela Medida Provisória número 1085, de 2021. Segundo ato da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça poderá estabelecer hipóteses de uso de assinatura avançada em atos envolvendo imóveis. Incluído pela Medida Provisória número 1085, de 2021. Art. 18. Ressalvado o disposto nos arts. 45, 57, 7º e 95, parágrafo único, a certidão será lavrada independentemente de despacho judicial, devendo mencionar o livro de registro ou o documento arquivado no cartório. Redação dada pela Lei nº 9.807, de 1999. Art. 19. A certidão será lavrada em inteiro teor, em resumo, ou em relatório, conforme quesitos, e devidamente autenticada pelo oficial ou seus substitutos legais, não podendo ser retardada por mais de 5 dias. Redação dada pela Lei nº 6.216, de 1975. Primeiro, a certidão, de inteiro teor, será extraída por meio reprográfico ou eletrônico. Redação dada pela Medida Provisória número 1085, de 2021. Segundo, as certidões do Registro Civil das Pessoas Naturais mencionarão, sempre, a data em que foi lavrado o assento. Redação dada pela Medida Provisória número 1085, de 2021. Terceiro, nas certidões de registro civil, não se mencionará a circunstância de ser legítima, ou não, a filiação, salvo a requerimento do próprio interessado, ou em virtude de determinação judicial. Incluído dada pela Lei nº 6.216, de 1975. Quarto, as certidões de nascimento mencionarão a data em que foi feito o assento, a data, por extenso, do nascimento e, ainda, expressamente, a naturalidade. Redação dada pela Lei nº 13.484, de 2017. Quinto, as certidões extraídas dos registros públicos deverão, observado o disposto no primeiro, ser fornecidas eletronicamente, com uso de tecnologia que permita a sua impressão pelo usuário e a identificação segura de sua autenticidade, conforme critérios estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, dispensada a materialização das certidões pelo oficial de registro. Redação dada pela Medida Provisória número 1085, de 2021.
Sexto, o interessado poderá solicitar a qualquer serventia certidões eletrônicas relativas a atos registrados em outra serventia, por meio do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, SERP, nos termos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça. Incluído pela Medida Provisória número 1085, de 2021. Sétimo, a certidão impressa nos termos do disposto no quinto e a certidão eletrônica lavrada nos termos do disposto no sexto terão validade e fé pública. Incluído pela Medida Provisória número 1085, de 2021. Oitavo, os registros públicos de que trata esta lei disponibilizarão, por meio do SERP, a visualização eletrônica dos atos neles transcritos, praticados, registrados ou averbados, na forma e nos prazos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça. Incluído pela Medida Provisória número 1085, de 2021. Nono, a certidão da situação jurídica atualizada do imóvel compreende as informações vigentes de sua descrição, número de contribuinte, proprietário, direitos, ônus e restrições, judiciais e administrativas, incidentes sobre o imóvel e o respectivo titular, além das demais direitos reais. Incluído pela Medida Provisória número 1085, de 2021. 10. As certidões do registro de imóveis, inclusive aquelas de que trata o sexto, serão emitidas nos seguintes prazos máximos, contados a partir do pagamento dos emolumentos, incluído pela Medida Provisória número 1085, de 2021. E 4 horas, para a certidão de inteiro teor da matrícula ou do livro auxiliar, em meio eletrônico, requerida no horário de expediente, desde que fornecido pelo usuário o respectivo número, incluído pela Medida Provisória número 1085, de 2021. Segunda, 1 dia, para a certidão da situação jurídica atualizada do imóvel, e, incluído pela Medida Provisória número 1085, de 2021. Terceira, 5 dias, para a certidão de transcrições e para os demais casos. Incluído pela Medida Provisória número 1085, de 2021. 11. No âmbito do registro de imóveis, a certidão de inteiro teor da matrícula contém a reprodução de todo o seu conteúdo e é suficiente para fins de comprovação de propriedade, direitos, ônus reais e restrições sobre o imóvel, independentemente de certificação específica pelo oficial. Incluído pela Medida Provisória número 1085, de 2021. 12. Na localidade em que haja dificuldade de comunicação eletrônica, a Corregedoria Geral da Justiça Estadual poderá autorizar, de modo excepcional e com expressa comunicação ao público, a aplicação de prazos maiores para a emissão das certidões do registro de imóveis de que trata o 10. Incluído pela Medida Provisória número 1085, de 2021. Art. 20. No caso de recusa ou retardamento na expedição da certidão, o interessado poderá reclamar à autoridade competente, que aplicará, se for o caso, a pena disciplinar cabível. Parágrafo único. Para a verificação do retardamento, o oficial, logo que receber alguma petição, fornecerá à parte uma nota de entrega devidamente autenticada. Art. 21. Sempre que houver qualquer alteração posterior ao ato cuja certidão é pedida, deve o oficial mencioná-la, obrigatoriamente, não obstante as especificações do pedido, sob pena de responsabilidade civil e penal, ressalvado o disposto nos artigos 45 e 95. Redação dada pela Lei nº 6.216, de 1975. Parágrafo único. A alteração a que se refere este artigo deverá ser anotada na própria certidão, contendo a inscrição de que a presente certidão envolve elementos de averbação à margem do termo. Incluído dada pela Lei nº 6.216, de 1975. Capítulo V. Da conservação. Art. 22. Os livros de registro, bem como as fichas que os substituam, somente sairão do respectivo cartório mediante autorização judicial.
Redação dada pela Lei nº 6.216, de 1900. Diligências judiciais e extrajudiciais que exigirem a apresentação de qualquer livro, ficha substitutiva de livro ou documento, efetuar-se-ão no próprio cartório. Redação dada pela Lei nº 6.216, de 1975. Art. 24. Os oficiais devem manter em segurança, permanentemente, os livros e documentos e respondem pela sua ordem e conservação. Art. 25. Os papéis referentes ao serviço do registro serão arquivados em cartório mediante a utilização de processos racionais que facilitem as buscas, facultada a utilização de microfilmagem e de outros meios de reprodução autorizados em lei. Art. 26. Os livros e papéis pertencentes ao arquivo do cartório ali permanecerão indefinidamente. Art. 27. Quando a lei criar novo cartório, e enquanto este não for instalado, os registros continuarão a ser feitos no cartório que sofreu o desmembramento, não sendo necessário repeti-los no novo ofício. Parágrafo único. O arquivo do antigo cartório continuará a pertencer-lhe. Capítulo 6º. Da responsabilidade. Art. 28. Além dos casos expressamente consignados, os oficiais são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que, pessoalmente, ou pelos prepostos ou substitutos que indicarem, causarem, por culpa ou dolo, aos interessados no registro. Parágrafo único. A responsabilidade civil independe da criminal pelos delitos que cometerem. Título 2º. Do Registro de Pessoas Naturais. Capítulo I. Disposições Gerais. Art. 29. Serão registrados no Registro Civil de Pessoas Naturais. I. Os nascimentos, regulamento. Segunda, os casamentos, regulamento. Sexta, as sentenças declaratórias de ausência. Sétima, as opções de nacionalidade. Oitava, as sentenças que deferirem a legitimação adotiva. Primeiro serão averbados: a. As sentenças que decidirem a nulidade ou anulação do casamento, o desquite e o restabelecimento da sociedade conjugal. B. As sentenças que julgarem ilegítimos os filhos concebidos na constância do casamento e as que declararem a filiação legítima. C. Os casamentos de que resultar a legitimação de filhos havidos ou concebidos anteriormente. D. Os atos judiciais ou extrajudiciais de reconhecimento de filhos ilegítimos. I. As escrituras de adoção e os atos que a dissolverem. F. As alterações ou abreviaturas de nomes. Segundo, é competente para a inscrição da opção de nacionalidade o cartório da residência do optante, ou de seus pais. Se forem residentes no estrangeiro, far-se-á o registro no Distrito Federal. Terceiro, os ofícios do Registro Civil das Pessoas Naturais são considerados ofícios da cidadania e estão autorizados a prestar outros serviços remunerados, na forma prevista em convênio, em credenciamento ou em matrícula com órgãos públicos e entidades interessadas. Incluído pela Lei nº 13.484, de 2017, vide ADN 5.855. Quarto, o convênio referido no terceiro deste artigo independe de homologação e será firmado pela entidade de classe dos registradores civis de pessoas naturais de mesma abrangência territorial do órgão ou da entidade interessada. Incluído pela Lei nº 13.484, de 2017, vide ADN 5.855. Art. 30. Não serão cobrados emolumentos pelo Registro Civil de Nascimento e pelo assento de óbito, bem como pela primeira certidão respectiva. Redação dada pela Lei nº 9.534, de 1997. Primeiro, os reconhecidamente pobres estão isentos de pagamento de emolumentos pelas demais certidões extraídas pelo Cartório de Registro Civil. Redação dada pela Lei nº 9.534, de 1997.
Segundo, o estado de pobreza será comprovado por declaração do próprio interessado ou arrogo, tratando-se de analfabeto, neste caso, acompanhada da assinatura de duas testemunhas. Redação dada pela Lei nº 9.534, de 1997. Terceiro, a falsidade da declaração ensejará a responsabilidade civil e criminal do interessado. Incluído pela Lei nº 9.534, de 1997. 3. A comprovado o descumprimento, pelos oficiais de cartórios de registro civil, do disposto no caput deste artigo, aplicar-se-ão as penalidades previstas nos arts. 32 e 33 da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994. Incluído pela Lei nº 9.812, de 1999. 3. Esgotadas as penalidades a que se refere o parágrafo anterior e verificando-se novo descumprimento, aplicar-se ao disposto no art. 39 da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994. Incluído pela Lei nº 9.812, de 1999. 3. Os cartórios de registros públicos deverão afixar, em local de grande visibilidade, que permita fácil leitura e acesso ao público, quadros contendo tabelas atualizadas das custas e emolumentos, além de informações claras sobre a gratuidade prevista no caput deste artigo. Incluído pela Lei nº 11.802, de 2008. 4. É proibida a inserção nas certidões de que trata o primeiro deste artigo de expressões que indiquem condição de pobreza ou semelhantes. Incluído pela Lei nº 11.789, de 2008. 5. Vetado, incluído pela Lei nº 9.534, de 1997. 6. Vetado, incluído pela Lei nº 9.534, de 1997. 7. Vetado, incluído pela Lei nº 9.534, de 1997. 8. Vetado, incluído pela Lei nº 9.534, de 1997. Art. 31. Os fatos concernentes ao registro civil, que se derem a bordo dos navios de guerra e mercantes, em viagem, e no exército, em campanha, serão imediatamente registrados e comunicados em tempo oportuno, por cópia autêntica, aos respectivos ministérios, a fim de que, através do Ministério da Justiça, sejam ordenados os assentamentos, notas ou averbações nos livros competentes das circunscrições a que se referirem. Art. 32. Os assentos de nascimento, óbito e de casamento de brasileiros em país estrangeiro serão considerados autênticos, nos termos da lei do lugar em que forem feitos, legalizadas as certidões pelos cônsules ou quando por estes tomados, os termos do regulamento consular. Primeiro, os assentos de que trata este artigo serão, porém, transladados nos cartórios de primeiro ofício do domicílio do registrado ou no primeiro ofício do Distrito Federal, em falta de domicílio conhecido, quando tiverem de produzir efeito no país, ou, antes, por meio de segunda via que os cônsules serão obrigados a remeter por intermédio do Ministério das Relações Exteriores. 2 graus o filho de brasileiro ou brasileira, nascido no estrangeiro, e cujos pais não estejam ali a serviço do Brasil, desde que registrado em consulado brasileiro ou não registrado, venha a residir no território nacional antes de atingir a maioridade, poderá requerer, no juízo de seu domicílio, se registre, no livro e do primeiro ofício do registro civil, o termo de nascimento. Terceiro, do termo e das respectivas certidões do nascimento registrado na forma do parágrafo antecedente constará que só valerão como prova de nacionalidade brasileira, até 4 anos depois de atingida a maioridade. Quarto, dentro do prazo de 4 anos, depois de atingida a maioridade pelo interessado referido no segundo, deverá ele manifestar a sua opção pela nacionalidade brasileira perante o juízo federal. Deferido o pedido, proceder-se-á ao registro no livro e do cartório do primeiro ofício do domicílio do optante. Quinto, não se verificando a hipótese prevista no parágrafo anterior, o oficial cancelará, de ofício, o registro provisório efetuado na forma do segundo.
Capítulo 2. Da escrituração e ordem de serviço. Art. 33. Haverá, em cada cartório, os seguintes livros, redação dada pela Medida Provisória número 1085, de 2021. E, a, de registro de nascimento, redação dada pela Lei número 6.216, de 1975. Segunda, b, de registro de casamento, redação dada pela Lei número 6.216, de 1975. Terceira, b, auxiliar, de registro de casamento religioso para efeitos civis, redação dada pela Lei número 6.216, de 1975. Quarta, c, de registro de óbitos, redação dada pela Lei número 6.216, de 1975. V, c, auxiliar, de registro de natimortos, incluído pela Lei número 6.216, de 1975. Sexta, d, de registro de proclama, incluído pela Lei número 6.216, de 1975. Art. 34. O oficial juntará, a cada um dos livros, índice alfabético dos assentos lavrados pelos nomes das pessoas a quem se referirem. Parágrafo único. O índice alfabético poderá, a critério do oficial, ser organizado pelo sistema de fichas, desde que preencham estas os requisitos de segurança, comodidade e pronta busca. Art. 35. A escrituração será feita seguidamente, em ordem cronológica de declarações, sem abreviaturas, nem algarismos, no fim de cada assento e antes da subscrição e das assinaturas, serão ressalvadas as emendas, entrelinhas ou outras circunstâncias que puderem ocasionar dúvidas. Entre um assento e outro, será traçada uma linha de intervalo, tendo cada um o seu número de ordem. Art. 36. Os livros de registro serão divididos em 3 partes, sendo na da esquerda lançado o número de ordem e na central o assento, ficando na da direita espaço para as notas, averbações e retificações. Art. 37. As partes, ou seus procuradores, bem como as testemunhas, assinarão os assentos, inserindo-se neles as declarações feitas de acordo com a lei ou ordenadas por sentença. As procurações serão arquivadas, declarando-se no termo a data, o livro, a folha e o ofício em que foram lavradas, quando constarem de instrumento público. Primeiro, se os declarantes, ou as testemunhas não puderem, por qualquer circunstâncias assinar, far-se a declaração no assento, assinando-a rogo outra pessoa e tomando-se a impressão dactiloscópica da que não assinar, à margem do assento. 2 graus as custas com o arquivamento das procurações ficarão a cargo dos interessados. Art. 38. Antes da assinatura dos assentos, serão estes lidos às partes e às testemunhas, do que se fará menção. Art. 39. Tendo havido omissão ou erro de modo que seja necessário fazer adição ou emenda, estas serão feitas antes da assinatura ou ainda em seguida, mas antes de outro assento, sendo a ressalva novamente por todos assinada. Art. 40. Fora da retificação feita no ato, qualquer outra só poderá ser efetuada nos termos dos arts. 109 a 112 desta lei. Redação dada pela Lei nº 12.100, de 2009. Art. 41. Reputam-se inexistentes e sem efeitos jurídicos quaisquer emendas ou alterações posteriores, não ressalvadas ou não lançadas na forma indicada nos artigos 39 e 40. Art. 42. A testemunha para os assentos de registro deve satisfazer as condições exigidas pela lei civil, sendo admitido o parente, em qualquer grau, do registrado. Parágrafo único. Quando a testemunha não for conhecida do oficial do registro, deverá apresentar documento hábil da sua identidade, do qual se fará, no assento, expressa menção. Art. 43. Os livros de proclama serão escriturados cronologicamente com o resumo do que constar dos editais expedidos pelo próprio cartório ou recebidos de outros, todos assinados pelo oficial. Parágrafo único. As despesas de publicação do edital serão pagas pelo interessado. Art. 44.
O registro do edital de casamento conterá todas as indicações quanto à época de publicação e aos documentos apresentados, abrangendo também o edital remetido por outro oficial processante. Art. 45. A certidão relativa ao nascimento de filho legitimado por subsequente matrimônio deverá ser fornecida sem o teor da declaração ou averbação a esse respeito, como se fosse legítimo. Na certidão de casamento também será omitida a referência àquele filho, salvo havendo em qualquer dos casos, determinação judicial, deferida em favor de quem demonstre legítimo interesse em obtê-la. Capítulo 3. Das penalidades. Art. 46. As declarações de nascimento feitas após o decurso do prazo legal serão registradas no lugar de residência do interessado. Redação dada pela Lei nº 11.790, de 2008. Primeiro, o requerimento de registro será assinado por duas testemunhas, sob as penas da lei. Redação dada pela Lei nº 11.790, de 2008. Segundo, revogado pela Lei nº 10.215, de 2001. Terceiro, o oficial do registro civil, se suspeitar da falsidade da declaração, poderá exigir prova suficiente. Redação dada pela Lei nº 11.790, de 2008. Quarto, persistindo a suspeita, o oficial encaminhará os autos ao juízo competente. Redação dada pela Lei nº 11.790, de 2008. Quinto, se o juiz não fixar prazo menor, o oficial deverá lavrar o assento dentro em 5 dias, sob pena de pagar multa correspondente a um salário mínimo da região. Art. 47. Se o oficial do civil recusar fazer ou retardar qualquer registro, averbação ou anotação, bem como o fornecimento de certidão, as partes prejudicadas poderão queixar-se à autoridade judiciária, a qual, ouvindo o acusado, decidirá dentro de 5 dias. Primeiro, se for injusta a recusa ou injustificada a demora, o juiz que tomar conhecimento do fato poderá impor ao oficial multa de 1 a 10 salários mínimos da região, ordenando que, no prazo improrrogável de 24 horas, seja feito o registro, a averbação, a anotação ou fornecida certidão, sob pena de prisão de 5 a 20 dias. Segundo, os pedidos de certidão feitos por via postal, telegráfica ou bancária serão obrigatoriamente atendidos pelo oficial do registro civil, satisfeitos os emolumentos devidos, sob as penas previstas no parágrafo anterior. Art. 48. Os juízes farão correição e fiscalização nos livros de registro, conforme as normas da organização judiciária. Art. 49. Os oficiais do Registro Civil remeterão à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dentro dos primeiros 8 dias dos meses de janeiro, abril, julho e outubro de cada ano, um mapa dos nascimentos, casamentos e óbitos ocorridos no trimestre anterior. Redação dada pela Lei nº 6.140, de 1974. Primeiro, a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística fornecerá mapas para a execução do disposto neste artigo, podendo requisitar aos oficiais do registro que façam as correções que forem necessárias. Redação dada pela Lei nº 6.140, de 1974. Segundo, os oficiais que, no prazo legal, não remeterem os mapas, incorrerão na multa de 1 a 5 salários mínimos da região, que será cobrada como dívida ativa da União, sem prejuízo da ação penal que no caso couber. Redação dada pela Lei nº 6.140, de 1974. Terceiro, no mapa de que trata o caput deverá ser informado o número da identificação da declaração de nascido vivo. Redação dada pela Lei nº 12.662, de 2012. Quarto, os mapas dos nascimentos deverão ser remetidos aos órgãos públicos interessados no cruzamento das informações do Registro Civil e da Declaração de Nascido Vivo conforme o regulamento, com o objetivo de integrar a informação e promover a busca ativa de nascimentos. Incluído pela Lei nº 12.662, de 2012. Quinto, os mapas previstos no caput e no quarto
incapacidade de dados. 62, de 2012. Capítulo 4. Do nascimento. Art. 50. Todo nascimento que ocorrer no território nacional deverá ser dado a registro, no lugar em que tiver ocorrido o parto ou no lugar da residência dos pais, dentro do prazo de 15 dias, que será ampliado em até 3 meses para os lugares distantes mais de 30 quilômetros da sede do cartório. Redação dada pela Lei nº 9.053, de 1995. Primeiro, quando for diverso o lugar da residência dos pais, observar-se-á a ordem contida nos itens 1º e 2º do art. 52. Incluído pela Lei nº 9.053, de 1995. Segundo, os índios, enquanto não integrados, não estão obrigados à inscrição do nascimento. Este poderá ser feito em livro próprio do órgão federal de assistência aos índios. Renumerado do primeiro, pela Lei nº 9.053, de 1995. Terceiro, os menores de 21 anos e maiores de 18 anos poderão, pessoalmente e isentos de multa, requerer o registro de seu nascimento. Renumerado do segundo, pela Lei nº 9.053, de 1995. 4 graus é facultado aos nascidos anteriormente à obrigatoriedade do registro civil requerer, isentos de multa, a inscrição de seu nascimento. Renumerado do terceiro, pela Lei nº 9.053, de 1995. Quinto, aos brasileiros nascidos no estrangeiro se aplicará o disposto neste artigo, ressalvadas as prescrições legais relativas aos consulados. Renumerado do quarto, pela Lei nº 9.053, de 1995. Art. 51. Os nascimentos ocorridos a bordo, quando não registrados nos termos do artigo 65, deverão ser declarados dentro de 5 dias, a contar da chegada do navio ou aeronave ao local do destino, no respectivo cartório ou consulado. Renumerado do art. 52, pela Lei nº 6.216, de 1975. Art. 52. São obrigados a fazer declaração de nascimento, renumerado do art. 53, pela Lei nº 6.216, de 1975. Primeiro, o pai ou a mãe, isoladamente ou em conjunto, observado o disposto no segundo do art. 54, redação dada pela Lei nº 13.112, de 2015. Segundo, no caso de falta ou de impedimento de um dos indicados no item 1º, outro indicado, que terá o prazo para declaração prorrogado por 45 dias, redação dada pela Lei nº 13.112, de 2015. Terceiro, no impedimento de ambos, o parente mais próximo, sendo maior achando-se presente. Quarto, em falta ou impedimento do parente referido no número anterior, os administradores de hospitais ou os médicos e parteiras, que tiverem assistido o parto. Quinto, pessoa idoneia da casa em que ocorrer, sendo fora da residência da mãe. Sexto, finalmente, as pessoas, vetado, encarregadas da guarda do menor. Redação dada pela Lei nº 6.216, de 1975. 1 grau. Quando o oficial tiver motivo para duvidar da declaração, poderá ir à casa do recém-nascido verificar a sua existência, ou exigir a atestação do médico ou parteira que tiver assistido o parto, ou o testemunho de 2 pessoas que não forem os pais e tiverem visto o recém-nascido. Segundo, tratando-se de registro fora do prazo legal, o oficial, em caso de dúvida, poderá requerer ao juiz as providências que forem cabíveis para esclarecimento do fato. Terceiro, o oficial de registro civil comunicará o registro de nascimento ao Ministério da Economia e ao INSS pelo Sistema Nacional de Informações de Registro Civil, SIRC, ou por outro meio que venha a substituí-lo. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019.